nessa noite. Por isso, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, aleluias, eu peço ao Senhor, não pedindo para colocar nas mãos do Senhor o pastor Carlos, porque eu sei que ele já está, que é vaso e vaso de honra, mas eu peço ao Senhor que venha, meu Pai, dar ao teu filho ousadia, aleluias, para falar, Senhor, a tua palavra e prepara os nossos corações para recebê-la, em nome de Jesus, e amém, amém e amém. Aleluias. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo sem perda de tempo. Livro de Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 5 e o verso 6, em nome de Jesus. Aleluias. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo de número 5 e 6 para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Eu tenho que aproveitar, né? Enquanto vocês procuram, eu sorri para as câmeras para não sair com a boca torta. Não tem uma foto que não sai. Mas Jesus é fiel na minha vida. Amém? Oh, glória a Jesus. Quem achou, diz amém. Você está feliz com Jesus? Então diga glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Que Deus abençoe. Lemos então a palavra do Senhor nesta noite. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém? Pode assentar, aplaudindo ao Senhor com as suas palmas. Fecha teus olhos só por um momento. Pai, em concordância com a oração da pastora, mais uma vez, eu me coloco nas tuas mãos. A mensagem foi lida, Senhor, e o Senhor sabe o propósito desta palavra. A tua palavra diz que ela não volta vazia, antes ela se cumpre. Então, para a glória do teu nome, acha um coração para que esta semente possa ser plantada nesta noite e que o teu nome seja glorificado para a glória do Pai. Que assim seja. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos diante de um contexto bíblico. É muito conhecido porque a narrativa desta história do capítulo 6, ela vai chegar aproximadamente no versículo de número 11, falando a respeito do que Deus fala para Noé. Aqui no capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia trata que o Senhor começa a olhar para a terra a qual Ele a criou, e colocou o homem para que fosse um homem bom, e que tudo desse certo. O projeto e o plano de Deus para a criação humana era que tudo fosse perfeito conforme a sua vontade. Mas a Bíblia diz que ao aumentar a quantidade de pessoas, os filhos da terra começaram a ter filhas, e moças bonitas, Mila. E é normal que todo homem, olhando para uma mulher bonita, solteira, que se agrade dela. E diz a Bíblia que os filhos de Deus não fizeram diferente. Eles olharam para aquelas mulheres bonitas e tomaram para si como esposa. Mas fizeram totalmente contrário do que o Deus do céu havia predestinado para aquele povo. E então agora vão habitar com mulheres de terras estranhas, de costumes diferentes, e sendo filho de Deus, a Bíblia diz que o homem que é filho de Deus, ele é separado.
Ele tem que ser totalmente diferente. E nós estamos num culto como este nesta noite. Eu sei que você veio aqui para ouvir uma palavra de primícia. Quem sabe talvez de uma oferta, de um dízimo, de um carro, de um apartamento, de uma casa que Deus dá, que Deus vai fazer. Mas nesta noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela vem tratar de um alerta, de um despertamento, para que a igreja de Jesus Cristo não fique simplesmente vivendo pela aparência, simplesmente pelo aquilo que Deus pode dar. Porque o carro e a casa Deus pode dar, a salvação também Deus pode dar, mas para mim ser salvo, eu preciso aceitar a vontade do Deus que me chamou. E o mais importante neste culto desta noite, não é você sair daqui balançando a chave do carro zero e nem a chave da casa. O mais importante nesta noite é você olhar para este filho que está do seu lado, para o esposo, para a esposa, e saber que o seu nome e o nome dele está escrito no livro da vida. Deus me traz nesta noite para te despertar a não fazer como os filhos de Deus daquela época. Diz a Bíblia que então, eles desagradam a Deus, de uma tal maneira que Deus olhando lá de cima, Ele vê que todos estão corrompidos. A maldade se aumentou no coração do homem, e Deus não projetou o homem para que fosse mau. Deus projetou o homem para que vivesse uma vida boa, uma vida tranquila. Mas infelizmente, em toda a história da humanidade, nós vamos ver o homem se corrompendo e se afastando do seu Criador. A criatura, infelizmente, ela afasta do seu Criador. E diz a Bíblia que Deus, olhando lá de cima, Ele cria então um desejo no seu coração de acabar com tudo aquilo. Eu vou destruir a terra que a criei. Eu vou destruir o ser humano que eu fiz. Deus agora não quer mais o ser humano na terra, mas Ele acha graça em um homem chamado Noé. Quem sabe talvez você veio para este culto nesta noite e o seu coração se encontra, quem sabe, perdido na caminhada. Você não sabe como fazer para agradar a este Deus. Você não sabe como fazer para continuar firme. Porque as coisas deste mundo têm se corrompido tanto e que têm levado ao homem à perdição. A Bíblia diz que quando se ajuntou os filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram então os gigantes e os homens mais perversos da face da terra. Aí Deus olha, então eu vou destruir a humanidade. Mas Deus cria um plano, um projeto. E o que alegra o meu coração, que a motivação por que nós estamos aqui, é porque alguém foi fiel ao Deus do céu. Quando existe fidelidade da parte de alguém, Deus olha lá de cima e poupa muita gente. O Senhor olha para aquela situação e vê Noé. E disse: Noé, eu vou acabar com a humanidade que eu criei. Eu vou destruir esta terra, porque a maldade deste povo chegou até o meu coração. Mas eu preciso, Noé, que você agora prepara para mim e para você uma arca muito grande, um barco, como você quiser chamar. Prepara ela em 300 côvados de comprimento, que vai dar aí uns 150 metros de comprimento. Faça também 50 côvados de altura, Noé. Estes 50 côvados vai dar mais ou menos 23 metros de largura. E faça dela 30 côvados de altura, que são 13 metros e 70 centímetros. Construa bem grande, porque eu vou destruir a humanidade. Mas o que alegra o meu coração é que Deus, olhando lá de cima, eu vou poupar
ainda o fiel. A Bíblia diz que Noé recebe esta palavra, Eric, e eu acredito que nos tempos como o de hoje não é diferente. Mesmo Noé em sua idade avançada, eu acredito que ele sente no seu coração uma responsabilidade de avisar os moradores da face da terra. Deus vai destruir a humanidade. E naquela época, dizer que Deus traria dilúvio sobre a face da terra era mesmo coisa de loucura, porque há muitos anos não chovia. A Bíblia diz que o orvalho subia da terra e regava a semente para que ela crescesse. Mas agora Deus traz uma mensagem diferente. Eu vou trazer o dilúvio sobre a face da terra. Eu vou destruir esta terra com um dilúvio. Era muito difícil de acreditar. E nos dias de hoje não é diferente. A igreja de Jesus Cristo está batendo na tecla há muitos anos que Jesus está voltando. A igreja está gritando, Jesus está voltando. E quantas pessoas ainda estão com seus ouvidos agravados? Quantas pessoas ainda se empolga, se arrepia e chora por palavras motivacionais? Mas nesta noite eu trago uma palavra que mexe no fundo da nossa alma. O noivo vem aí, se prepara, ó Israel, para ter com o Senhor teu Deus. Delaide oplavastui de comenécia. Acreditando você ou não, esta terra vai se findar e Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o mesmo que desceu, habitou no meio dos homens, ele subiu, mas diz a Bíblia que ele ressuscitou ao terceiro dia com uma promessa: eu vou voltar. Sabe o que alegra meu coração? É que nós não somos órfãos, nós não estamos só, não somos perdidos nesta terra. Podem até dizer que os crentes são malucos, mas é melhor ser chamado de maluco do que ser engolido por Satanás. Cadê os crentes que vieram adorar nesta noite? Cadê os crentes que têm certeza da salvação? Aleluia! Noé, prepara para você esta arca, porque eu vou destruir. A medida é esta. Agora pega esta arca, Noé, betuma ela, para que as águas não se infiltrem, porque eu vou trazer um grande dilúvio sobre a face da terra. E quando nós olhamos para a arca, nós podemos ver que a arca é um lugar de graça, é um lugar de comunhão. Olhando para a igreja, não é diferente. Dentro da casa do Senhor, não era para haver discussões, contenda, malícia, mas tudo isso acontece por causa da maldade do coração do homem. Mas a igreja ainda continua sendo lugar de graça. Tá difícil? Tá, mas permanece aí. Porque lá fora no baile funk estão matando, estão destruindo e ninguém está se afastando. Nos botecos estão bebendo e se destruindo e o povo não se afasta. Mas qualquer probleminha que tem dentro da igreja, o povo corre. Será por quê? Hoje mesmo eu estava dizendo para minha esposa, há uma facilidade tão grande para crente sair da igreja, Bruno. Há uma facilidade tão grande para dizer, eu não pertenço mais à Plena Paz, eu não pertenço mais à placa A ou à placa B. As coisas andam tão fácil, mas permanecer firme é tão difícil. É fácil mudar de igreja, mas é difícil permanecer o nome escrito no livro da vida.
Noé prepara aquela arca. E acredito eu, que ao dizer para a vizinhança, para os seus amigos, zombaram dele, fizeram chacota daquele senhor. Como pode isto acontecer? Isto não vai acontecer. Mas Noé acreditou e confiou na palavra que Deus falou com ele. E diz a Bíblia que 40 dias houve muita chuva na face da terra. E o que a igreja está vivendo nos dias atuais? Não tem tanta diferença. Não tem chuva o suficiente para trazer um dilúvio. Mas tem tido tanta provação que permanecer de pé não está fácil. Quantas pessoas que já estiveram assentadas do nosso lado e hoje já não estão mais. Porque desistiram no meio da caminhada. Porque estão preocupados simplesmente com aquilo que o homem pode lhe oferecer. Se o homem te der boa tarde ou boa noite, ele é bom. Mas se ele passar e nem me notar, é difícil estar com ele. Eu quero te aconselhar nesta noite, não desista por nada neste mundo. Vão se levantar contra a sua vida, vão dizer mal contra você, vão. Mas você tem motivo de sobra para permanecer de pé. Jesus está voltando. Para quantas pessoas Jesus voltou ontem? Para quantas pessoas Jesus voltou há 1 hora atrás? Quantas pessoas não têm mais o privilégio de estar aqui dentro desta casa para poder dar este glória a Deus que você está dando? Então eu quero te dizer nesta noite, não desista por nada. A tempestade vai vir, a dificuldade vai vir, permanece de pé. Não se curve diante das dificuldades. Se Noé fosse olhar para o propósito a qual ele estava inserido, ele também teria desistido. Nós podemos ver que Deus escolhe pessoas que não desistem. Só alcança a vitória quem permanece firme. Não tem como ser abençoado se você não tem compromisso com Deus. Não tem como você ser abençoado se você foge da presença e da palavra. Não é fácil. Sabemos que não é muito difícil servir a Deus. Se pararmos para pensar, ficamos doidos. Mas o mais importante é saber que os dias maus, assim como os bons, ele também passa. A luta que você está enfrentando nesta noite, quem sabe talvez você ache que a provação é coisa do inimigo. Porque temos tendência a direcionar algo que não se cumpre na nossa vida, é porque o diabo está atacando. Só não aconteceu porque o diabo ficou furioso. Tem coisa que não acontece na sua vida porque Deus não permite acontecer, porque se acontecer ele te perde. Se a enfermidade que bateu na sua porta, não é o diabo, não, é Deus permitindo, para que você amadureça de verdade. Noé olhou para a dificuldade e pensou o quê? Agora o que eu vou fazer? Foi o Senhor que falou. A chuva vai vir porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. O que o homem fala, não acontece. Porque o homem muda, o homem varia, mas Deus não. Ele permaneceu. E diz a Bíblia que por 150 dias, após o dilúvio, as águas ainda estavam no topo da montanha. Você consegue imaginar 150 dias trancado dentro daquela embarcação? 150 dias vivendo totalmente na dependência? Sabe o que eu aprendo com isso? É pegar o remo da embarcação que está na sua mão e jogar na água e dizer: Senhor, daqui para frente é o Senhor que conduz.
Sabe o que eu entendo com esta palavra? É acreditar que as águas dão ouvido à voz de Deus. Aleluia! É acreditar que a partir de agora, não adianta eu fazer mais nada. Tudo está nas mãos dEle. Noé, faz a arca, construa uma janela para cima e a porta com a tranca para fora. Eu aprendo que eu preciso estar na dependência de Deus. Sabe por que da arca com a tranca para fora? Porque se a arca estivesse a tranca para dentro, pastora, eu acredito que a ansiedade, a vontade de ver terra, ele naufragaria, porque ele queria abrir as portas. Por mais obediente que o homem seja, com certeza, ele queria ver o que estaria acontecendo do outro lado. Mas a arca só foi aberta por Deus. O que você está enfrentando nesta noite é Jesus dizendo para você: a chave está nas minhas mãos, só confia. Só confia. Não tem tempestade que vai te naufragar. Não tem provação que vai te matar. Ninguém morre antes da hora. O processo pode ser doloroso. Quem sabe talvez você veio para este culto nesta noite dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Eu não suporto mais esta provação. Mas aí Jesus manda te dizer nesta noite: espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Quem sabe o chefe está chato, te apurrinhando todo dia. Mas Jesus está dizendo: foi eu que te coloquei ali. Persevera. Persevera. Cristão tem que ter testemunho. E quem foge de provação não conta testemunho. Não tem como viver testemunho se você foge dele. Como que eu vou dizer o que Deus faz? Quando Ele começa a fazer, eu fujo dele. E sabe o que o Senhor fala comigo aqui nesta noite? É chegado o momento de deixar de viver aquilo que está na vida do outro. Comece a contar os seus testemunhos. Comece a falar do que Deus está fazendo na sua vida. Qual é o deserto que você está enfrentando? Qual é a provação que você está passando? Noé poderia contar a história desta arca? Poderia, porque ele foi justo diante de Deus, mas Deus escolheu ele para contar o que é viver dentro da arca. Jesus está te convidando a viver dentro do momento da provação, mas viver com fidelidade, porque quando a sua embarcação chegar ao porto seguro, a porta será aberta e você vai contar o milagre que aconteceu lá dentro. Ninguém sabe dizer o que aconteceu lá dentro a não ser Noé. Aquela humanidade foi toda morta pelo dilúvio, ninguém soube dizer. Houve uma embarcação e uma família foi embora, ninguém sabe para onde ela foi. Mas Noé pode dizer: eu construí uma embarcação segundo a vontade de Deus, eu e a minha família estamos aqui. Olha para o irmão que está do seu lado e disse assim para ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é palavra para quem acredita. Porque dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando quase todos já são cristãos, é fácil. Eu quero ver você olhar para o irmão feiticeiro, maconheiro, idólatra, adúltero
e você dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só vai contar este testemunho se você realmente acreditar no Deus que te fez a promessa. A Bíblia que você carrega diz que Ele é fiel para cumprir todas as palavras ditas a você. E se você acreditar verdadeiramente, você vai viver o sobrenatural. Não tem como viver promessa de Deus sem eu passar pelo processo. Eu sei que está doendo. Eu sei que já não tem mais nada para espremer. Mas nós podemos perceber que a azeitona, para soltar o melhor de si, que é o azeite, ela tem que ser esmagada até o caroço. A uva, para soltar o melhor de si, que é o suco ou o vinho, ela tem que ser espremida. E o que você acha para sair o melhor de você? Você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Você acha que você é tão privilegiado a ponto que vai ver todo mundo passar pela prova e você não vai passar? O sofrimento, ele molda o nosso caráter. Nós pedimos ao Senhor que nos dê força. Aí Ele aperta mais a provação para ver se realmente você tem coragem de receber a força que você está pedindo. Para isto você não pode desistir. É continuar permanecendo na promessa. A Bíblia diz que após os 150 dias, as águas começam a abaixar e a arca está no topo da montanha. O que eu aprendo com esta passagem é que primeiro Deus vai permitir que a luta venha com muita força sobre a sua vida. Tem dia que nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu já não aguento mais, não dá. Mas Ele está dizendo: espera só mais um pouquinho, porque no meu tempo vai dar certo. Ser cristão, de oba-oba, pular, falar em línguas estranhas, é muito fácil. Você vai provar quem verdadeiramente você é, como a Mila disse aqui ontem no culto das mulheres. Aquela mensagem da identidade, ela fala muito com a gente. Porque ter uma identidade para mostrar para a nossa família, para a nossa casa, é muito fácil. Eu quero ver você carregar essa identidade lá fora, dizendo quem você é lá fora. Onde os leões desta vida estão rugindo, querendo te tragar, querendo te destruir. É você dizer: eu sou cristã, eu sirvo ao Deus do céu, a minha identidade está no Senhor. E nada muda. E nada muda. Você não veio para este culto para continuar sendo a mesma pessoa. Você veio para este culto para sair daqui diferente, acreditando que nada vai mudar o que Deus tem para você. É só acreditar e permanecer firme, firme no Senhor, porque a promessa dele não passa. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que seria fiel a Noé. Ele levou ao dilúvio, passou com ele e fez dele, lá na frente, homem para poder prosseguir a caminhada. E você acha que essa luta vai te matar? Vai não. Ah, pastor, mas está doendo tanto, está apertando cada dia mais. Permanece. Permanece. Porque a vitória vem. A vitória é certeira. E eu tenho certeza do que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade. E volto a palavra à pastora Nélia. Que Deus te abençoe.
Glórias a Deus. Pastor Carlos, Deus é tremendo. A mesma palavra que foi ministrada aqui, foi a mesma palavra que Deus deu a Melina para ministrar lá em cima. E ontem era 1h30 da manhã, ela, mãe, me ajuda a fazer uma arca, mãe, vamos fazer uma arca. Foi comprar massa para poder fazer lá o trabalho com as crianças. Olha como Deus é. Deus, Ele é fiel. E Deus está na casa. Eu creio assim. Eu creio que a nossa vinda aqui hoje não foi em vão. Eu creio que Deus, Ele fala no íntimo, no profundo, no oculto e no escondido. E se você veio buscar resposta de Deus, hoje você sai daqui empossado da vitória, da direção, da parte do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar término ao nosso culto. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor para continuar nos abençoando, para nos levar para casa em paz, em segurança, debaixo da sua potente mão, crendo, irmãos, que Ele é provedor, crendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não muda, aleluia. Nós mudamos, nós falhamos, mas esse Deus não, amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, ó Deus, aqui nós ainda estamos, ó Pai, impactados, ó Deus, com a Tua palavra, impactados com os louvores, meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor fez, com a palavra que o Senhor colocou no coração, ó Pai, da jovem, meu Pai, da Melina, que ali está, meu Pai, lá em cima, querendo trocar a palavra, preocupada, mas o Senhor, aprove o Senhor, falar na profundidade, aleluia, nesta noite, até com os mais jovens, por isso eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome. Senhor, nós vamos agora, meu Pai, terminar este culto, e eu creio, ó Deus, que o Senhor recebeu, ó Pai, toda adoração, todo louvor, tudo aquilo, ó Pai, que os teus filhos vieram entregar, porque muitas das vezes nós achamos, ó Pai, que nós vamos receber, mas o domingo, ó Pai, é o domingo na qual, Senhor, nós viemos das nossas casas para te louvar, para bendizer o teu nome, e amanhã nós voltamos, ó Pai, com as nossas petições, nós voltamos, ó Pai, aleluia, pedindo ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, aleluia, tem poder para fazer, Senhor, não o que nós pedimos, mas muito mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, agora nós vamos embora para as nossas casas. Eu te peço, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção. Se for preciso, ó Pai, dispensa os teus anjos, ó Pai, para nos guardarem, para guerrear as nossas guerras, porque nas tuas mãos nós estamos seguros, em nome de Jesus. Erga as mãos para o alto, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor, e que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e a igreja diz...